Queridos e amados, hoje nós temos final de semana, significa sábado. Então chegou esses 2 dias onde nas nossas comunidades, onde você em sua comunidade pode estar inserido no louvor, na adoração ou na pregação, prestando culto ao nosso Deus vivo e verdadeiro, Deus que é Pai, Deus Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, é o Deus que age hoje em nossas vidas, nos moldando, nos transformando, nos guiando, nos corrigindo e assim nos consolando em todos os momentos de tristeza, quando nós mais precisamos. Ele, o nosso Trino Deus, sempre se faz presente para guiar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé. Aliás, tudo aquilo que nós passamos, aquilo que Deus permite, aquilo que é da vontade dEle, seja tristeza, dificuldade, doença, sofrimento, é para moldar as nossas vidas, moldar o nosso caráter e a nossa dependência ao nosso Deus. Você já tem reconhecido isso? Que os sofrimentos querem nos aproximar de Deus e querem fortalecer e nos fazer sermos mais dependentes do nosso Deus. Que maravilha! Embora o ser humano não quer sofrer, a gente não queira sofrer, mas Deus permite porque nós vivemos num mundo que foi amaldiçoado por Deus por causa da desobediência, o pecado que o ser humano nós cometemos. O exemplo que eu quero trazer para nós nesta manhã, como se acham as pérolas? As pérolas se acham dentro de certos mariscos ou conchas semelhantes às ostras, que vivem nas profundezas do mar. Para apanhá-las empregam-se escafandristas, homens acostumados a submergirem na água. Estes tiram os mariscos nos quais se criam as pérolas e as põem em montões até que apodrecem, levando-as depois e tirando as pérolas. Isto se aplica maravilhosamente ao nosso caso. Cristo baixou a profundidade de nossa miséria, de degradação do pecado, desceu ao fundo das águas do pecado e da maldição para buscar-nos e resgatar-nos do fogo da condenação. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus, decidiu dar sua vida, o Santo, 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 sem pecado. Ele fez isso por nós porque nós, seres humanos, não merecemos, não teríamos nada para dar em troca da salvação da eternidade, somente por meio de Jesus, da sua obra na cruz por mim e por você. Quando vemos as pessoas na podridão por culpa dos seus pecados, mentiras, enganos, violências, idolatrias e coisas semelhantes, mal imaginamos que tais montões de corrupção possam dar a Cristo pérolas de grande preço. Milhões têm sido tirados por Ele e dali, e milhões e mais se tirarão. Por isso, meus queridos amados, nós precisamos dar valor àquilo que Cristo fez, buscá-lo mais, honrá-lo mais, agradecê-lo mais. Cada dia de vida que Ele nos concede, precisamos estar nos ocupando e a nossa mente, nosso coração com essa viva esperança. E Ele, o nosso Deus, Ele vai ouvir nossa oração, nosso clamor, Ele há de agir e transformar nossas vidas. Diz assim a palavra das senhas para nós hoje, sábado, e lembrando que hoje à noite, aqui em Petrolândia, na Igreja Evangélica, teremos culto de confirmação. Convido todos aqui do município de Petrolândia, arredores, comunidades do interior, venha com a gente adorar, bendizer, venha ouvir esse testemunho desses adolescentes e jovens que estarão confirmando a sua fé. Aquilo que os pais e padrinhos assumiram no dia do batismo, dizendo que iriam ensinar e educar na fé cristã. Agora é hora desses jovens assumirem esse compromisso diante da comunidade. Em Jeremias capítulo 15, versículo 18, palavra do Antigo Testamento, das senhas diárias, porque a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Jeremias lamenta, Jeremias com muita dor, não entendendo todos os porquês da vida, ele clama a Deus, ele faz pergunta, ele questiona a Deus, porque todo esse sofrimento não passa. Será que Deus não quer
curar? Será que esse sofrimento dura para sempre? Parece ser a gente hoje em dia, né? Quantas vezes também nós estamos aí reclamando, estamos aí não entendendo, compreendendo os porquês da vida. Mas a gente deveria perguntar para quê? É para fortalecer a nossa fé, é para sermos mais dependentes de Deus. Então precisamos entender isso, que Deus permite o sofrimento porque nós estamos num mundo decaído no pecado, onde nós somos pecado, aqui dentro está não o querer o fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. Por isso, meus queridos amados, é buscar no Senhor, na sua palavra, entregar, confiar. Em Efésios capítulo 3, versículos 12 e 13, palavra do Novo Testamento, diz, o apóstolo Paulo escreve, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança mediante a fé nele. Olha só que maravilha, por meio de Jesus nós temos ousadia e acesso a Deus em confiança, mediante a fé no Senhor, não em nós mesmos, não nas coisas desse mundo, em coisas materiais, mas em Jesus, na sua obra na cruz por nós. Portanto, eu peço que não desanimem por causa da minha tribulação em favor de vocês. Olha só, Paulo, ele diz, olha que gente querida, comunidade, meus queridos amigos cristãos, irmãos, não desanime. Embora a gente sofra consequências, mas a fé em Cristo é tudo. Temos acesso a Deus com confiança, com ousadia, pela fé. Então vamos crer, vamos confiar, vamos perseverar e saber que um dia esse sofrimento há de terminar. Um dia lá, na eternidade não haverá mais sofrimento, ou um sofrimento eterno, se nós não queremos receber essa graça misericordiosa da fidelidade, do amor de Deus por meio de Jesus Cristo, oferecido a toda a humanidade, para mim e para você. Então Jeremias, ele vivenciou esse profetismo intensamente, foi fiel no seu chamado, seguir o chamado de Deus, exige renúncia, renunciar a si mesmo e viver em confiança de acordo com a vontade de Deus. Ele vive o chamado de Deus, sim, e em meio a tudo isso, no exílio, levado, arrancado para fora do seu país, junto com o povo, não entende, não compreende porque Deus permite tudo isso. Sim, mas a desobediência do povo, o não ouvir a voz de Deus, não se voltar para Deus, Deus já havia avisado muitas vezes, se vocês não voltarem a mim, não se arrependerem, vocês serão levados novamente ao sofrimento. Meus queridos amados, vamos buscar no Senhor, vamos achar ali o nosso refrigério. Ele nos leva para junto de águas de descanso por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, diz o Salmo 23. Essa certeza da presença de Deus em todos os momentos nós podemos ter. Mesmo que à nossa volta parece que tudo conspire contra nós, mas Deus está ali. Mas Deus, Ele quer que a gente se firme nele, que a gente continue vivendo hoje pela fé, na confiança, na dependência do nosso Deus. Aí numa palavra de Samuel Koch, que diz assim, quando eu cheguei ao fundo do poço de minha vida, e todos os meus sonhos, todos os meus desejos e todas as minhas perspectivas, planos e ideias estavam destruídos e não mais sabia como continuar. Nessa situação desesperadora, a consequência lógica foi eu me dirigir a Deus. Vamos fazer como Samuel Koch fez, vamos nos dirigir a Deus, vamos buscar o Senhor, vamos entregar a Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como Jesus ensinou na oração modelo do Pai Nosso. Que Deus nos cuide, nos guie nesse dia hoje, abençoe a todos quantos haverão de se reunir em seu nome para adorá-lo, bendizê-lo e agradecer pela viva esperança da salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. E o Trino Deus que nos acompanhe, que nos guie, que fortaleça a nossa fé nesse dia de sábado.